É a hora, vamos brigar, né, pela ampliação da nossa participação. Essa ideia de espaço público, de fundar uma república, né, onde o espaço seja, sim, do povo. Mais do que escolher o presidente, a gente queria tirar os milicos. Essa era a ideia. A gente realmente queria tirar militar do poder e acho que isso era o principal. E a consequência natural disso era poder ter o direito a votar e escolher quem tu quisesse lá, né? 1984. Esse é o ano do início de um dos maiores movimentos populares brasileiros. Milhões de pessoas foram às ruas com o mesmo objetivo: lutar pela democracia. O presidente João Batista Figueiredo estava no poder. O general assumiu o compromisso de dar continuidade à abertura política, iniciada com o processo de democratização lenta e gradual defendida pelo governo Geisel. Os exilados tinham voltado, Brizola, Arraes, todos, Luiz Carlos Prestes, todas as lideranças de esquerda tinham voltado para o país em 79, com a lei da anistia. Então havia uma ansiedade e um anseio por democracia e por liberdade, e para que o povo voltasse a escolher o seu presidente. Depois de 19 anos de regime militar, a sociedade exigia escolher os próprios governantes. Com esse espírito, nasceu a campanha Direta Já. Para defender na praça hoje o voto direto. O movimento defendia a aprovação da emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira. A proposta estabelecia as eleições diretas para presidente. O movimento reuniu diversos políticos e artistas. Comícios e passeatas faziam parte do cotidiano do país. De norte a sul, o desejo de mudança tomava conta dos brasileiros. Em 13 de abril de 1984, 200 mil pessoas participaram da manifestação aqui em Porto Alegre. O movimento, que levou uma multidão às ruas, ainda está presente na memória de muitos. Na época, aos 16 anos, o designer Jason Borges participou do comício que aconteceu em frente à prefeitura da capital gaúcha. Eu nunca vi tanta gente reunida, né, num local. Quando a gente acordou naquele dia, a gente já estava meio que assim, tucanado, aquela coisa de adrenalina mil, porque queria vir para cá, queria berrar. A gente já tinha acompanhado por um noticiário alguma coisa, embora tinha uma campanha forte contra a Rede Globo, que escondia essas informações, mas como a gente tinha acesso, e mesmo não tendo internet na época e tudo, ao que acontecia no resto do país, então a gente estava todo mundo engajado. A professora de História da PUC, Maria José Barreiras, também fez parte da multidão que compareceu no comício. Eu tenho 1,58 m. Eu me lembro de mim empurrada e soterrada e berrando e gritando e reafirmando junto. Eu, imagina, todos nós, me sinto várias, né, um grupaço, sentindo, chorando, desejando e agindo, né, para que a gente pudesse terminar, dizer para aqueles senhores que nós nunca os tínhamos querido. Apesar de fazer parte da história de muitos brasileiros, 25 anos depois das Direta Já, grande parcela da população não sabe dizer o que foi o movimento. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha, 57% dos entrevistados diz ter ouvido falar das Direta Já, mas apenas 35% sabem dizer exatamente o que foi. Entre os jovens de 16 a 24 anos, 60% disseram nunca ter ouvido falar das diretas. O sociólogo Hermílio Santos aponta que a rejeição da emenda Dante de Oliveira é um dos motivos desse desconhecimento. Ele destaca ainda a forma que foi feita a escolha do presidente Tancredo Neves, sucessor de Figueiredo. As diretas já não foi um movimento exitoso imediatamente. Tanto que, se a gente recordar muito bem, em 84 milhares de pessoas foram às ruas, mas nós tivemos a primeira eleição de um presidente civil, né, após o regime militar, conduzido de forma indireta por um colégio eleitoral. Então, na verdade, as diretas já não tiveram impacto imediato. Por outro lado, a gente tem que verificar que parte da elite política que se envolveu, né, com as diretas e aqueles que naquele momento eram contrários às diretas, hoje são aliados. Por exemplo, o José Sarney,
que era um dos principais contrários às diretas, hoje é o principal aliado do nosso presidente. Não é? Então, tudo isso confunde e tudo isso minimiza a nossa vontade de celebrar as diretas. A primeira eleição direta de um presidente brasileiro depois do movimento só aconteceu em 1989. Apesar da demora para a conquista de seu principal objetivo, as diretas já tiveram um papel importante na trajetória política do país. Embora ele não tenha atingido o seu objetivo, que era conseguir a eleição direta do presidente, porque o Congresso manteve a eleição indireta e o Tancredo Neves, que foi eleito para ser o próximo presidente, que acabou não assumindo por causa de todo aquele episódio que aconteceu com ele, inclusive com a sua morte, e quem assumiu foi quem representava o partido da ditadura, que era a Arena, que foi seu presidente por 10 anos, que era o Sarney. Apesar disso, o movimento teve muita significação, muito simbolismo. Isso não podia ser desconhecido pelos jovens de hoje. Eles tinham que ter isso no seu conhecimento. Das saudades, essa ocupação da via pública, que as pessoas esqueceram, algumas ou a maioria esqueceu, que é direito de um cidadão, ocupar a via pública numa situação como aquela, era mostrar, sim, para quem está no poder, que a via pública é do povo. Né? Era agir negando o que era imposto.